Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. E vamos agora, quarto dia, gravar este vídeo sobre as bem-aventuranças. E vamos falar hoje, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque dele é o reino do céu. Vamos aqui na introdução. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. O Sermão do Monte é a plataforma do reino. Ele não descreve a vida do mundo, mas a vida daqueles que fazem parte do reino. Somente uma pessoa que é humilde de espírito reconhece seus próprios pecados e chora por ele e se submete à soberania de Deus pode ter fome e sede de justiça. Que tipo de alimento devemos ter apetite? A fome espiritual é uma das características do povo de Deus. A ambição, a suprema do povo de Deus. Não é material, mas espiritual. Os cristãos suspiram as coisas mais excelentes. Eles buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e justiça. Tomás Atsu, puritano inglês do século XVII, disse que Jesus está falando aqui da justiça imputada e da justiça implantada. John Stott, o maior exegeta do século XX, diz que a justiça bíblica tem três aspectos: legal, moral e social. A justiça legal trata da nossa justificação, um relacionamento certo com Deus. A justiça moral trata da conduta que agrada a Deus. A justiça interior do coração, de mente e de motivação. A justiça social se refere à busca pela libertação do homem de total opressão, junto com a promoção dos direitos civis, de justiça nos tribunais da integridade, dos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Devemos ter apetite pela justiça imputada, ou seja, justiça diante de Deus. Aquele que reconhece que é pecador, que como pecador é injusto, portanto, está condenado junto ao trono de Deus, Todo-Poderoso. Esse tem fome e sede de justiça. Esse deseja ser justo, ele deseja ter sua iniquidade perdoada. Essa é a busca da salvação. Mas como o homem pode ser justo diante de Deus? Ele jamais estará satisfeito até que creia que Jesus foi feito por Deus, nossa sabedoria, justificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Ele jamais estará satisfeito até que compreenda que Cristo morreu em seu lugar, em seu favor, levando sobre o seu corpo seus pecados cravados na cruz e sua vida dívida, e comprando na cruz sua eterna redenção. Cristo é nossa justiça. O mais fraco dos crentes que crê em Cristo tem tanto a justiça de Cristo como o mais forte dos santos em Cristo. Somos completos, perfeito. Cristo é a fonte da vida. Não precisamos da cisterna solta. Quem nele crê tem uma fonte e rios de água viva. Essa justiça de Cristo é gratuita, pão da vida, é de graça, água da vida e da graça. Isaías 55, Apocalipse 22:17. Devemos ter apetite pela justiça implantada, ou seja, uma vida nova com Deus. Não é suficiente saber que os nossos pecados estão perdoados, pois temos ainda uma fonte de pecado dentro do nosso coração. Águas amargas que flui constantemente dessa fonte. Quem tem fome e sede de justiça
deseja ardentemente ser transformado. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Quem tem fome e sede de justiça, aspira as coisas do céu. Ama a santidade, tem prazer nas coisas de Deus, deleita-se em Deus, ama a lei de Deus. Sua aspiração mais elevada não é juntar tesouro na terra, mas no céu. O seu prazer não está nos banquetes do mundo, mas nos manjares do céu. Ele tem sede de santidade. Ele tem uma nova mente, um novo coração, um novo nome, uma nova vida. Seu coração está no céu. Seu tesouro está no céu. Seu lar está no céu. Sua pátria está no céu. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente, de mente pura, coração pura, vida pura, anela subjugar o orgulho de vida certa com Deus e com os homens. Quem tem fome e sede de justiça quer sempre mais. Ele está satisfeito, mas nunca saciado. Ele ama, mas quer amar. Ele ora, mas quer orar. Ele estuda a palavra, mas quer estudar. Mais obedece mais. Devemos ter apetite pela justiça promovida. Quem tem fome, sede de justiça, não se conforma com justiça. Ele abomina o mal, ele ataca a corrupção, ele declara guerra contra todo o esquema do opressor, ele luta pela justiça social, ele exige justiça nos tribunais, ele defende os direitos do fraco e a causa dos oprimidos. Quem tem fome e sede de justiça luta por uma sociedade onde não haja fraude, o falso testemunho, o pejúrio, o roubo, lasciva. Ele deseja que o justo governe, ele deseja que toda guerra cesse, ele deseja que a lei justa seja estabelecida. Seu coração continua, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele deseja justiça diante de Deus, justiça para si e entre os homens. Aqueles que têm fome, sede de justiça, lutaram pelas grandes causas sociais. O cristianismo defendeu o direito das mulheres e das crianças. John Wesley combateu a escravidão. William Wilberforce lutou pela abolição da escravatura na Inglaterra. Martin Luther King lutou contra o preconceito racial. Que tipo de apetite devemos ter pelo alimento? Os mortos não têm apetite, uma pessoa morta não tem fome, não há restaurante no cemitério, assim também uma pessoa sem vida espiritual nunca tem fome nas coisas de Deus. Ela tem fome do pecado e do pão do céu. Ela tem fome das coisas do mundo e não dos banquetes de Deus. Se você não tem fome e sede de Deus, é porque possivelmente você ainda está morto espiritualmente. A fome é o primeiro sinal de que uma pessoa está viva. Assim como criança ao nascer deseja o leite materno, uma pessoa ao nascer de novo deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. Se você tem fome e sede de justiça, é que porque você recebeu vida em Cristo. Mas se você está cheio com a sua própria justiça, você está satisfeito com a sua própria vida, então não há sinal de vida espiritual em você. A falta de apetite é uma doença. Muitas pessoas que nasceram de novo estão doentes espiritualmente e perderam o apetite pelas coisas do céu. Pessoas doentes têm mais sono do que apetite. São como Pedro no Getsemane, dorme em vez de orar. Também perderam o apetite. Leitura bíblica, perderam o apetite pela oração, perderam o entusiasmo de estar na casa de Deus, estão fracas da fé. Aqueles que consideram cheio
jamais serão saciados. Encheu de bem os famintos e despediu os vazios, os ricos. Lucas 1,53. Quando as pessoas recusam o alimento, é porque estão com fome. É porque não estão com fome. Quando elas fazem pouco caso do Evangelho, é porque estão cheias de si mesmas. Jesus tinha apetite pelas coisas do Pai. E ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. João 4:34. Quem tem fome e sede de Deus, deleita-se na palavra de Deus. Ela é mais doce do que o mel, o destilado falvo. Salmo 19:10. Jeremias disse, achada as tuas palavras, logo as comi. Jeremias 15:16. Mas apenas ouvir a palavra sem colocá-la em prática é sinal de doença. Ezequiel 33:32, Tiago 1:22-25. Outros preferem recreação ao alimento. A inanição é evidência de alimentação escassa. Quando as pessoas não recebem o alimento suficiente para atender suas necessidades, elas ficam fracas e não se desenvolvem. Há muitos crentes sofrendo a inanição espiritual, porque estão ingerindo muito pouco alimento, este recebendo apenas uma refeição por semana. Em casa não leia a Bíblia, não frequenta o culto semanais, não frequenta as reuniões de oração, por isso são fracas na fé, por isso fica exposta a toda sorte de doenças oportunistas. Muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. A saúde começa pela boca. Ninguém pode ter boa saúde se tem uma péssima alimentação. Não há nada nocivo à saúde do que ingerir um alimento estragado, venenoso. No tempo do profeta Eliseu, os discípulos dos profetas não puderam comer porque havia morte na panela. Hoje muitos crentes são doentes porque há morte na panela, há morte nos púlpitos, há morte nas salas das escolas, há morte nos livros. As pessoas estão desejando as bênçãos de Deus e não o Deus da bênção. Elas querem prosperidade, cura e não santidade. Elas querem sucesso e não querem prosperidade, cura e não santidade. Elas querem sucesso e não piedade. Elas têm sede de aplauso dos homens e não fome da glória de Deus. O jovem rico foi a Jesus, mas ele tinha fome da salvação e também da riqueza. Muitos vão a Jesus, mas não têm fome da salvação e dos prazeres e do mundo. Fome da salvação e também de riqueza. Fome de Jesus e do pecado. Esses são despedidos vazios. Há pessoas que têm fome de mamon e não do maná. São como Acabe, que deprime por não terem a propriedade que pertence a Nabote. Há outros que têm fome de vingança, há outros sede de satisfazer seu desejo impuro. Aqueles que têm fome do pecado serão saciados por Satanás e perecerão na fome e sede para sempre. A desnutrição produz raquetismo. Uma pessoa que não recebe alimento saudável suficiente pode sofrer raquetismo. Não há desenvolvimento um crente que não se alimenta de forma correta das coisas de Deus, tornando-se raquítico espiritualmente. Assim como uma pessoa deve evitar ingerir aquilo que tira o apetite, devemos também rejeitar tudo aquilo que tira o nosso apetite de Deus. Consideremos as características do apetite. O apetite é um desejo real. Não podemos fazer de conta
que ele não existe. A fome e a sede são as necessidades mais essenciais da vida. Ninguém sobrevive sem pão e sem água. Assim também, ninguém sobrevive sem pão, sem água. Assim também, ninguém pode pertencer ao reino sem ter fome de justiça. O maior anelo de um crente é ser perdoado, é ser vestido com justiça de Cristo. Seu maior desejo é ser santo, ser puro, glorificar Deus. Antes tínhamos fome de pecar, agora temos fome para não pecar. Quem tem apetite enfrenta qualquer dificuldade para saciar sua fome. Ele se deleita na comida. Há algum diferente entre o apetite verdadeiro pelas coisas de Deus e o apetite hipócrita. O hipócrita não deseja Deus, mas apenas as bênçãos. Apenas bênção de Deus. É como Balaão, ele quer morrer a morte do justo, mas não vive a vida do justo. Números, capítulo 23, verso 10. O apetite do hipócrita é condicional. Ele quer Jesus e os seus pecados. Ele quer Jesus e a riqueza. Ele quer Jesus e a convicção. Ele quer Jesus, o mundo. O desejo do hipócrita são fora do tempo. Irmão, as virgens loucas desejam entrar nas bodas. Tarde demais. Elas queriam as bodas, mas não se prepararam. O apetite é o desejo constante. Comemos pão hoje, temos fome de novo amanhã, assim também com respeito às coisas espirituais. Temos fome de Deus, somos saciados, mas queremos mais do seu amor, da sua graça, do seu poder. Somos como Moisés. Ele conheceu a Deus na sarça, ele conheceu os milagres de Deus no Egito, ele viu o poder de Deus arrancar o povo do Egito, abrindo o mar vermelho, dando água no deserto, fazendo chover pão do céu. Ele viu o dedo de Deus escrever a lei em tábuas de pedra, mas ele queria mais de Deus. Ele clamou: Senhor, mostra-me a tua glória. Esta fome, esta sede continua aumentando no simples fato de saciá-lo. Quanto mais você se alimenta de Deus, mais você tem fome de Deus. Davi diz: minha alma tem sede do Deus vivo. Salmo 42, verso 2. Isaías diz: com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Isaías 26 e 9. O apetite é um desejo intenso. O apetite pode ser mais intenso do que a fome e a sede. Essa é a necessidade mais básica e a mais urgente da vida. Não basta ter fome, é preciso estar morrendo de fome. Enquanto o filho pródigo estava com fome, foi buscar alfarroba dos porcos, mas quando dolorosa experiência no campo, concentração nazista, ele disse que o principal assunto dos prisioneiros era sobre comida. Eles faziam sacrifício tremendo apenas para ter uma concha de sopa. Houve um tempo em que Samaria, que se vendia uma cabeça de jumento por um preço de ouro. Coreia do Norte já chegou a comer defunto. A fome provoca uma dor insuportável. Oh, que Deus nos mande uma fome assim de justiça, que possamos clamar como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É Romanos 7 e 24. Que o desejo de ter uma vida certa com Deus seja desesperadora em nosso coração, ou que possamos ter fome de Deus como Davi. A minha alma tem sede do Deus vivo. Salmo 42, 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus, a fonte, te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, meu corpo
te almeja, como seria exausta de água. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guarda pelo romper da manhã. Salmo 130, verso 6. Aquele que tem fome de Cristo é o que diz, dá a Jesus, senão, é o que diz, dá a Jesus, senão eu morro. O apetite é um desejo insubstituível. Se uma pessoa está desesperadamente faminta, não adianta você oferecer a ela entretenimento, uma boa música, colocar talheres de prata sobre a mesa ou enfeite bonito. Nada substitui o pão e a água. Assim também nada substitui Deus, nada substitui a salvação em Cristo. Oferendas. Então, irmãos, este é o ensino das bem-aventuranças. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino de Deus. Este é o nosso quarto dia da quarta bem-aventurança. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.